Toda vez que eu leio Hebreus capítulo 11, essa expressão pela fé me chama a atenção. Toda vez que eu leio esse texto, que eu me deparo com esta parte que diz pela fé, se você observar, você vai ver que vários versículos do capítulo 11 fala pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Sara, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, e aí vai uma lista de versículos que falam pela fé. Eu quero dizer para vocês nessa noite que quando a Bíblia ela para registrar que foi pela fé que esses homens e mulheres realizaram coisas extraordinárias, é porque Deus quer mostrar para nós que a fé é o caminho que todo cristão precisa andar por ele, para poder ver o sobrenatural também acontecer na sua vida. Diga glória a Deus. Vamos ler mais dois textos, agora em Salmo 60, versículo 12, e Daniel 11, 32. Abra aí, por favor, primeiro Salmo 60, versículo 12. Salmo 60, versículo 12, veja só. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Diga glória a Deus. Agora vamos lá para Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a parte B do versículo. Tem a primeira parte, nós vamos ler a segunda parte, que diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará o quê? Diga proezas. Diga proezas. Então veja, quando você vai ler Hebreus capítulo 11, falando sobre a fé, que pela fé eles fizeram coisas extraordinárias, você vê que o que eles realizaram pela fé foi proezas. Proezas. O que é uma proeza? É algo grande, é algo extraordinário, é algo que traz um impacto poderoso. Proezas. Agora, irmãos, perceba algo aqui muito importante. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia e pensa assim: mas quem sou eu para Deus me usar também para fazer coisas grandes? Quem sou eu para Deus também usar para fazer coisas extraordinárias? Muitas das vezes nós achamos que nós não podemos, porque nós somos isso, somos aquilo, e tal, e tal, e tal. Mas quando você lê a Bíblia e lê a história de cada um desses homens, você vai descobrir que eles eram homens como nós. Eles tinham suas lutas, eles tinham suas dificuldades,
eles enfrentavam suas crises. No entanto, eles tinham algo que os tornavam homens poderosos em Deus. Eles tinham a fé. E mesmo sendo homens como nós, fizeram proezas para a glória de Deus. Deus falando na sua palavra a respeito de Elias, a Bíblia diz assim: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas lutas, mas ele orou para não chover, e não choveu. Ele orou para que chovesse de novo, e choveu. Mas ele era homem como nós. Agora, por que então que ele realizou proezas? Segundo os estudiosos, Elias realizou 7 grandes milagres na Bíblia. E o seu discípulo Eliseu realizou 14, o dobro de Elias. Vocês sabem quando o Elias estava subindo aos céus, Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do que está sobre ti. Elias falou assim: pois então, se tu estiver comigo na hora que eu for arrebatado, tu vai receber. Aí o Eliseu grudou nele. Na hora que o Elias foi subindo aos céus, no redemoinho, a capa de Elias caiu, e o Eliseu agarrou a capa. E o Eliseu fez 14 grandes milagres. Abriu o rio Jordão, ressuscitou mortos, fez flutuar o machado, fez uma comida que estava envenenada ficar boa, e assim por diante. Fez a mulher ter um filho, orou por ela, ela engravidou, era estéril e engravidou. Depois o filho da mulher morre, e ele ora para o filho ressuscitar. 14 milagres extraordinários. Proezas. E todos esses homens, irmãos, eram como nós. E sabe por que que a gente fica muitas das vezes vivendo sem experimentar também nas nossas vidas essas manifestações, essas proezas? Por que que nós também não podemos viver tudo isso? Se a Bíblia diz que o Deus que usou eles é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que usou esses homens, o Deus que se manifestou através deles, o Deus que levou eles a fazerem proezas, é o Deus que você serve também. É o Deus que você serve. Deus, irmãos, não parou de fazer grandes coisas. Deus não parou de fazer maravilhas. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, homens, mulheres, jovens e crianças, servos de Deus, nós precisamos entrar nessa dimensão da fé. E pela fé, começarmos a ver as coisas acontecerem nas nossas vidas. Volte, por favor, para Hebreus 11. Hebreus é um livro, um texto que nós devemos ler várias vezes, porque, principalmente aqui o capítulo 11, porque vai nos ensinar a respeito da fé, irmãos. Quando você chegar em casa, leia todo o capítulo. Leia todo o capítulo e você vai ver vários versículos falando pela fé, pela fé, pela fé. Veja o versículo agora 16. Diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pela que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Diga assim comigo: porque Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Diga: Deus não se envergonha. Glória a Deus. Deus não se envergonha deles, de ser chamado de quê? Seu Deus. Diga aleluia. Deus não se envergonha. Homens de fé, mulheres de fé, Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles. Vamos agora observar algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, o versículo de número 2 diz assim: pela fé os antigos alcançaram testemunho. Diga assim: pela fé alcançamos um testemunho. O testemunho o que é? O testemunho é o que falam sobre a tua história. O testemunho é o que estão dizendo sobre o que você tem experimentado de Deus na tua vida. Isso é o testemunho. Uma pessoa que não tem vivido algo extraordinário de Deus, ele ainda não tem um testemunho. Pela fé, você vai gerando o testemunho da tua vida. Pela fé. O que mais? Vamos para o versículo de número 4. Olha sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Diga: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Existem coisas que você vai fazer pela fé que as pessoas nunca irão entender. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Maior sacrifício. Pela fé. Pela fé você faz algumas coisas, irmãos. Você faz alguns sacrifícios que as pessoas muitas das vezes dizem que você está ficando louco, fanático. Para que tudo isso? Porque elas não estão na mesma fé que você está. Quem não está na mesma fé que você está, não vai entender o nível do sacrifício que você está fazendo. Eram dois irmãos, Abel e Caim. Abel estava numa fé de fazer o sacrifício maior, e o Caim não estava. Por isso que o Caim criticou Abel. Por isso que o Caim perseguiu Abel, porque ele não entendeu porque que Abel deu o maior sacrifício. Porque Abel fez pela fé. Muitas das vezes você faz algo pela fé que a mulher não entende. A mulher, o marido, o filho, o pai, um amigo começa a dizer: rapaz, isso aí não está certo, isso é exagero, isso... Irmãos, não pare de fazer o que Deus está te direcionando para fazer pela fé. Se você está na fé, faça pela fé o maior sacrifício. Eu já fiz alguns sacrifícios na minha vida, grandes, pela fé. O que é que você está fazendo? Qual o teu sacrifício? Os dois trouxeram o sacrifício. Mas o sacrifício de Caim não era pela fé. O sacrifício de Caim, diz a Bíblia, que ele trouxe o fruto simplesmente da terra. Ele não se esforçou pelo sacrifício que ele estava entregando. Deus não olhou para o dele, Deus não se agradou do dele. Deus se agradou do de Abel.
porque o de Abel era um sacrifício que custou algo para ele, era um sacrifício de fé. Você, irmão, tem que entender isto. A Bíblia mostra Jesus um dia olhando as pessoas ofertando. E Jesus falou assim: vocês viram? Muitos trouxeram do que sobrava. Ou seja, não era sacrifício, não doía. Aí Jesus falou assim: vocês viram a viúva? A viúva deu tudo que ela tinha, um sacrifício. Jesus falou assim: ela voltou para casa abençoada. O sacrifício, irmãos, as pessoas nunca vão entender, mas você que vai entender, porque é você que está fazendo pela fé. Pela fé. E entenda uma coisa aqui, nessa noite, tem situação na tua vida que só vai ser mudada, virada, quando você fizer um sacrifício pela fé, de alguma maneira, algum tipo de sacrifício, algo que Deus te direcionar para fazer, para você ver a situação virar. Tem coisa, irmãos, que não vai mudar na vida da gente, da família, do casamento, só a gente no mesmo nível, do mesmo jeito. Tem coisa que você vai ter que dar um passo mais além, dizer: Deus, isso aqui vai exigir de mim um sacrifício maior, para que mude. Tem mulheres que viram seus maridos serem salvos, porque elas foram além no sacrifício. Pais que viram seus filhos libertos, filhos que viram seus pais libertos, porque eles foram além, pela fé, no sacrifício que ofereceram a Deus. O que nós estamos dispostos a fazer pela fé? Olhe para o irmão do seu lado, olhe para o irmão, olhe bem no olho dele, diga assim: irmão, o que é que você está disposto a fazer pela fé? O que é, querido? O que é que você tem feito pela fé? A Bíblia diz: em Deus faremos o quê? Proezas, pela fé. Mas o que é que nós estamos fazendo pela fé? Escute isso. Se as nossas vidas, irmãos, estiver muito na mesmice, está necessitando de uma atitude de fé para mudar alguma coisa. A vida do crente não pode viver na mesmice. Como diz o povo, não chove, não molha. Aquele negócio que não vai nem para frente nem para trás, não muda nada, não melhora nada, não transforma nada, não liberta nada, não cura nada. Você tem que dizer assim: não, chega disso. Eu não aceito mais viver nessa mesmice. Eu quero viver algo maior de Deus na minha vida. E aí entra o teu sacrifício pela fé. Senão, irmãos, as coisas ficam do mesmo jeito, ano após ano. Nada muda. Tem pessoas que a vida dele, ano após ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, é a mesma coisa. Mesma coisa. Meu Deus do céu, misericórdia. Irmãos, a gente passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, no mesmo lugarzinho da vida, no mesmo ponto, a gente só pode ter mesmo aceitado isso de um jeito assim, tão acomodado, tão assim, né? Porque não é possível, nós não podemos. Se nós servimos o Deus grande, que disse que nós vamos fazer proezas no nome dEle, então por que não fazer? Então por que não ousar? Abraão, o que diz aqui sobre ele? No versículo de número 8, diz que Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança.
e saiu sem saber para onde ia. Versículo 8. A vida de Abraão estava num lugar, irmãos, há tempos parada, a mesma coisa, até que um dia Deus falou com ele: sai deste lugar e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, pela fé, saiu sem saber que terra era essa, mas pela fé ele obedeceu a Deus e ele foi. E é por isso que ele se tornou o pai da fé. É por isso que ele é o pai da nação de Israel, porque ele saiu pela fé daquela mesmice que ele estava, para viver algo maior na vida dele. Não deixa a tua vida, irmão, ficar no mesmo ponto, ano após ano. Não deixa a tua vida ficar na mesma coisinha, no mesmo feijão com arroz, 20, 30, 40, 50 anos, e você partir dessa vida vivendo a mesma coisa. Não, nós temos que dizer assim: Deus, o Senhor mostrou na tua palavra que homens comuns, homens como nós, fizeram pela fé proezas, então eu também, pela fé, posso viver uma vida extraordinária no Senhor, posso viver um novo tempo na minha casa, posso experimentar milagres, posso experimentar livramentos, posso ver coisas acontecerem na minha vida, de modo que eu vou ter um testemunho grandioso pela fé. Pela fé, Noé, olha o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Noé não perdeu a família dele. Em um tempo de muita corrupção moral da sociedade que ele vivia, ele não deixou a família dele se perder. Por que que nós, irmãos, muitas das vezes deixamos a nossa família se perder porque a gente não tem uma atitude de fé? Noé, pela fé, preparou a arca, disse: a minha família não vai se perder nesse negócio. Ei, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pela fé, irmãos, pela fé você pode ver familiares seus sendo salvos. Pela fé você pode ver a tua família ser arrancada deste mundo que está se destruindo no pecado, e você vê a tua família entrando na arca, que é a salvação em Cristo Jesus. Pela fé. Versículo de número 5. Versículo 5. Veja aí o que diz pela fé. Veja aí o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Diga: pela fé, Enoque agradou a Deus. Ele agradou tanto a Deus, tanto, que Deus trasladou Enoque. O que é trasladar? Deus tomou ele da terra. No céu, nós iremos encontrar 3 homens que subiram
que Deus o tomou para si, com essa própria carne aqui. Só 3 homens. Além de Jesus Cristo, né? Que ele manteve o corpo também dele, terreno. Mas Jesus Cristo, fora ele, nós vamos encontrar o Enoque, nós vamos encontrar Moisés e Elias. Eu e você, quando subirmos ao céu, a Bíblia diz que nós vamos ser transformados. O nosso corpo, esse daqui, vai ficar. Nós vamos receber um novo corpo, glorificado, como o corpo dos anjos. Então eu e você no céu não vai ter esse corpo aqui mais. Agora você vai ver lá, carne e osso, o Enoque andando, o Elias e o Moisés. Você vai dizer, não é possível. Como é que esses homens chegaram aqui, trazendo esse corpo velho que a gente tinha na terra, que a gente quase não aguentava o bicho de pecaminoso, e esses homens viveram um nível tão tremendo, que Deus falou assim, não, pode subir assim mesmo, tá bom demais. O Enoque agradou tanto a Deus, que Deus levou o homem, irmãos, carne e osso para o céu. Meu Deus, que tremendo. Ele agradou tanto, que ele foi trasladado. Deus tomou ele para si. Deus disse assim, não, eu não vou esperar tu morrer, e depois quando meu filho for buscar o povo, aí tu vir com ele. Não, tu vai vir logo. Sobe logo para cá, que tu me agradou tanto. Pela fé o Enoque agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Está vendo, irmãos? O nível da fé, como a fé é poderosa para Deus se agradar. Agora vamos lá para o João capítulo 14. João 14. Olha o que Jesus fala aqui na palavra. João 14, versículo 12. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Diga, obras maiores. Na verdade vos digo, aquele que crê fará obras maiores. Ei, irmãos, pela fé. Jesus está dizendo para você, pela fé, meu filho, pela fé, meu servo, você vai fazer obras maiores. Irmãos, e por que nós não estamos fazendo essas obras maiores? Se a Bíblia está dizendo para nós que é para nós fazermos pela fé. Volte para Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11. Quero lhe mostrar aqui mais alguns homens de Deus que fizeram coisas pela fé tremendas. Hebreus 11. Vamos para o versículo 27. Diz assim: pela fé Moisés deixou o Egito. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa. Versículo 29, pela fé passaram o Mar Vermelho. 30, pela fé caíram os muros de Jericó. 31, pela fé Raabe, a meretriz,
não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. 33. Pela fé venceram reinos. Baixa esse retorno aqui, por favor. Esse aqui, esse segundo botão vermelho aí. Esse outro. Está dando microfonia para mim. 33. Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Agora o 38. Diga assim comigo: homens dos quais o mundo não era digno. Aleluia. Pela fé venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé alcançaram as promessas, pela fé fecharam a boca dos leões, pela fé apagaram a força do fogo, pela fé escaparam do fio da espada, pela fé da fraqueza tiraram forças, pela fé na batalha se esforçaram. Homens dos quais o mundo não é digno deles. De quem o mundo não é digno? De homens e mulheres de fé. Este mundo não é digno. Os homens de fé, as mulheres de fé, Deus diz assim: este mundo não é digno de você, o teu lugar é aqui no céu. Teu lugar é comigo. Homens de fé, mulheres de fé, este mundo não é digno deles. O lugar de um homem de fé, de uma mulher de fé, é diante do Deus eterno, na sua presença. Pela fé, queridos, pela fé nós podemos viver coisas grandiosas. Pela fé Deus diz: vocês farão proezas. Eu quero nessa noite, no nome de Jesus Cristo, desafiar a tua vida, desafiar esta igreja, a nós pela fé, irmãos, fazermos proezas nesta cidade para a glória de Deus. Eu sempre disse aqui e continuo repetindo: essa igreja não é para ser uma igreja comum, não é para ser uma igreja de 4 paredes. Essa igreja aqui, irmãos, é para impactar esta cidade para a glória de Deus. Você não é um crente qualquer, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que por onde você passar, Deus está dizendo para você: você vai fazer proezas pela fé. Ah, irmão, você não é um crentezinho não, você é um crente ungido pelo poder de Deus. Ah, eu sou mais um da igreja. Não, eu sou um homem de Deus, mulher de Deus, que aonde eu passar, Deus vai me usar para libertar os oprimidos, para curar os enfermos, para liberar a palavra de bênção. Eu sou ungido por Deus para viver coisas grandes.